Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou o Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem O Evangelho revelado aos humildes, que segue descrita nos evangelhos de Mateus e Lucas. E nós vamos fazer uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus, capítulo 11, versículo de 25 a 30. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre o Evangelho revelado aos humildes. E agora vamos à narrativa do Evangelho de Lucas, sobre a mesma passagem. Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vedes, porque vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre o Evangelho revelado aos humildes. Agora vamos fazer uma reflexão e um aprofundamento sobre a mensagem que o Evangelho nos traz. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilhe para mais um irmão, uma irmã, para que mais pessoas possam fazer parte desse estudo. Deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para o fortalecimento do engajamento do nosso canal e também o seu comentário, né, sobre o que você acha dessa passagem aqui do estudo que estamos fazendo hoje. Amém? Bem, aqui o nosso Senhor está falando, tem vários códigos aqui, né? Mas centralmente está focado na questão da humildade, né? Do entendimento e da confiança em Deus, das revelações. O Evangelho de Mateus e de Lucas, eles estão bem alinhados em relação aos conteúdos
ali com um acréscimo no Evangelho de Lucas que nós vamos comentar aqui. Mas tanto em Mateus quanto em Lucas, Jesus ele está fazendo uma gratidão, né? Ele está fazendo aqui uma reverência a Deus, porque ele escolheu revelar a palavra para os pequenos, né? Para as pessoas humildes, e não para os sábios e entendidos, né? Quem eram os sábios e entendidos do tempo de Jesus? As autoridades religiosas, né? Arrogantes, que desprezavam as pessoas simples, né? O povo. E ele preferiu as pessoas mais simples. E aqui Jesus não fala somente para a sua audiência. Ele está falando também, quando ele fala de revelar aos pequenos, ele está falando dos seus apóstolos também, né? Porque Jesus, ele escolheu dentre as pessoas do povo quem seriam seus discípulos. Ele poderia pegar os entendidos lá do templo, mas ele pegou pessoas simples, né? Pessoas semi-analfabetas, né? Se pegar, a maioria são o quê? São pescadores, trabalhadores braçais, né? Com a exceção ali para Mateus, né? Que era um cobrador de impostos, mas apesar da sua posição, também fazia parte de um segmento que era discriminado, né? Tido como ladrões, né? Quando falava de quem trabalhava, né, cobrador de impostos, se remetiam aos ladrões, né, que enganavam as pessoas. Então Jesus ele fez essa opção, né? Deus revelou que deveriam ser essas pessoas que iriam compor com ele o seu ministério. E Jesus também ele vai dizer aqui que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Aquelas pessoas que conviveram com Jesus, que ouviam Jesus, ou mesmo aquelas que debatiam contra Jesus, na verdade eles não conheciam plenamente Jesus, né? Na maioria das vezes eles viam ali um homem, sim, com uma sabedoria acima, até da sabedoria deles, do entendimento deles, mas que era um homem. Então, Jesus fala em revelar aqui, ele quer dizer que a revelação divina, né? Porque Jesus ele estava aqui na no corpo de um homem, mas na verdade ele tinha a sua origem celestial, né? Era um Deus andando aqui na terra, mas até então ainda não havia sido revelado em toda a sua plenitude. Da mesma forma que Jesus vai dizer que Deus, né, que o mundo achava que conhecia a Deus, mas não conhecia, né? Quando Jesus fala que só o Filho conhece o Pai, é porque o mundo achava que conhecia a Deus, mas não conhecia o Pai. Somente o Filho conhece o Pai em sua plenitude. E a revelação não é para todos, né? A quem o Filho quiser revelar. Talvez por isso Jesus, em alguns ensinamentos mais profundos, ele usava parábola, né? Para que somente aquelas pessoas a quem ele quiser revelar tivessem acesso àquele, àquele conhecimento. Ah, Márcio, mas o conhecimento é errado? Não. Mas aqui Jesus ele associa o conhecimento ao fortalecimento espiritual, né? A conexão com o Pai, com o divino, né? E o que torna as pessoas muitas vezes arrogantes é a sabedoria desse mundo, né? Não, eu sei porque eu estudei, eu vivenciei. As pessoas que não atribuem a Deus o conhecimento. Então aqui Jesus está dizendo que o conhecimento está em Deus, né? A sabedoria plena vem do Pai, não da nossa capacidade humana, né? E aqui o evangelista ele finaliza sua narrativa onde Jesus relata que veio para os que estão aflitos, né? Jesus, ele veio para os sofredores, né? E aqui ele está chamando para que ele alivie esse fardo,
né? Tomai o meu jugo sobre vós e recebi a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. Então nós vemos ali não um Messias guerreiro, né, imaginado ali pelas autoridades religiosas que é libertar do jugo dos romanos. Jesus se apresenta como uma pessoa calma, né? O que é uma pessoa mansa? Uma pessoa calma, humilde de coração, uma pessoa humilde, não aquele rei arrogante do trono, mas um rei que anda entre o seu povo, né, tranquilamente, humilde, e pede para que nós também o sejamos humildes. E aí Jesus ele fala de repouso para as nossas almas, né? Porque muitas vezes a carne não terá o repouso, né? Nós já falamos aqui que esse mundo é um mundo de lutas, né? É um mundo de desafios. Aqui Jesus ele fala da importância de o repouso da alma, a tranquilidade espiritual. Porque quando você tem tranquilidade espiritual, você está mais forte para reagir aos desafios desse mundo. Porque a carne é fraca, né? É o espírito que nos fortalece. E Jesus ele diz que nós vamos encontrar repouso para nossas almas, desde que nós acreditemos no nosso Senhor. Amém? E aqui na Mateus, ele traz, né, essa mesma narrativa em relação à alegria, né? No Espírito Santo, né? Aqui Lucas enfatiza que ele exultou de alegria no Espírito Santo, mas agradecendo, né, ao Pai que direcionou a revelação aos pequeninos, não aos sábios e inteligentes, né, deste mundo. Da mesma forma também Lucas, né, ele ressalta aqui a questão que só o Pai e o Filho se conhecem e revelam a quem eles quiserem. Mas Lucas, ele traz aqui uma particularidade, não é? Aqui no final, no último parágrafo, ele fala: ditosos, né? Jesus fala: ditosos os olhos que veem o que vedes, porque vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Olha que interessante isso, não é? Jesus, ele está aqui reforçando que aquele momento no plano material não era qualquer coisa. Aquele momento da vinda do ministério de Jesus era o ápice das Escrituras. Todas as Escrituras trabalharam por esse dia, né? Quantos profetas, né, que clamaram que viria o Messias, que queriam ter o prazer de ouvir o próprio Messias, né? Então ele está falando que aquilo que os profetas é, profetizaram, né, eles não viram, mas ele fala ditosos, né, que eles estão ali, como se diz, pessoas privilegiadas, né, que estão vendo o que os profetas e reis não conseguiram ver. O rei Davi não viu Jesus, mas os apóstolos, os discípulos estavam ali com o protagonista das profecias, né, que era o Messias. Então Jesus ele fez questão de enfatizar a importância daquele momento, que eles viram e ouviram da boca do próprio Jesus, da boca de Deus, a pregação, a boa nova que eles deveriam depois dar sequência. Amém? Bom, o que que nós precisamos trazer para a nossa vida aqui, não é? Primeiro que Jesus ele fala aqui de humildade de coração, né? Que a verdadeira sabedoria, a sabedoria plena é a espiritual, não é a nossa capacidade, né? É muito importante a sua inteligência, mas a verdadeira sabedoria, ela vem do alto. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria, não ao mundo, né? Você pode moldar aqui, né? Desenvolver essa sabedoria, mas é a Deus que nós temos que pedir sabedoria para entender aquilo que está oculto, aquilo que você não consegue ver, né? A sabedoria celestial é essa que nós temos que pedir para que todas as coisas sejam reveladas e acreditar na nossa aflição que nós temos a esperança no Cristo, né? Aqui Jesus fala
que ele vai nos aliviar dos nossos fardos, mas que nós precisamos receber a doutrina, precisamos ter fé, acreditar no ensinamento para que Jesus transforme o nosso fardo, que ele seja mais leve e que ele possa dar repouso ao nosso espírito, né? Às nossas almas. E também aqui, embora a gente não tenha um privilégio, né, de contemplativo, mas que nós temos o privilégio de acessar a palavra de Deus. Então, sintam-se privilegiados por todo o testemunho deixado aqui pelos apóstolos, para que a gente possa colocar isso como realidade, como experiência na nossa vida e caminhar nos caminhos que levam ao Pai. Amém? Então, um forte abraço, muita alegria na sua vida, conquista, paz e luz, muita fé. Abraço.